Boa noite, amada igreja. Boa noite, meus irmãos em Cristo. Graça e paz. Que o amor do nosso Salvador possa reinar verdadeiramente em nossos corações. Esse é o desejo do meu coração para toda a igreja, para todos os irmãos em Cristo, quantos estão a ouvir esse pequeno relato, essa pequena meditação da palavra, para este dia. Uma data que o mundo todo está ainda nesse alvoroço da pandemia, uma data que muitos se lembram também pela morte, ressurreição, a Semana Santa, como chamam. Hoje é a sexta-feira da paixão, da morte do nosso Senhor Jesus. Em Cristo, para mim, eu vejo que todos os dias são o dia do Senhor e todos os dias são para ser vividos da mesma forma, com a mesma prática, com os mesmos costumes, com a mesma determinação. Eu creio assim, esse é o meu modo de viver, mas respeito as definições de cada um, desde que não firam o que diz as Escrituras, porque se nós olharmos para o passado, para os nossos antepassados, as tradições, os costumes dos nossos antepassados levaram o nosso Cristo à morte. E justamente por ele combater essas práticas e tradições que hoje nós também queremos ainda levar adiante. Mas eu queria compartilhar algo da palavra de Deus que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, para que a gente possa fazer uma breve leitura. E eu queria também ler Colossenses, lá no capítulo 1 também. Eu vou ler alguns versículos, mas vamos para a palavra de Deus. Lá a partir do verso 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios diz: sempre agradeço ao meu Deus por vocês e pela graça que lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio deles, Deus os enriqueceu em tudo, em toda capacidade de expressão e em todo entendimento. A mensagem a respeito de Cristo, de fato, se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel e ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a gente já vê de antemão Paulo escrevendo a uma igreja problemática, numa região problemática, muitos problemas, muitas dificuldades na igreja desde aquela época. Hoje não é diferente. As dificuldades são praticamente as mesmas: a arrogância, a prepotência humana, o autoconhecimento do homem que se intitula já mestre e doutor, enquanto nós sabemos que a simplicidade do evangelho vem na humildade, no reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, porque é nas nossas fraquezas que Deus nos torna forte. Mas o texto continua dizendo: irmãos, suplico-lhes que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Pois alguns membros da família de Cloé me infortunaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me de fato de alguns dizem: eu sigo a Paulo, enquanto outro afirma: eu sigo a Apolo, ou sigo a Pedro, ou ainda sigo a Cristo. São muitos os pensamentos, são muitas as direções tomadas pela igreja, pelo corpo, e Paulo vem com essa palavra sábia, um combate disso. E se a gente olha para os indicativos dos grupos que se formou na igreja de Coríntios, o mais difícil e perigoso era exatamente o que dizia que seguia a Cristo, porque se achava já autossuficiente de tudo, e as coisas no evangelho não são dessa forma.
Mas o texto ainda diz: acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Graças a Deus, não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, batizei também a família de Estéfanas, mas não me lembro de ter batizado mais alguém, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca seu poder. Todo poder, irmãos, tudo que nós temos hoje, inclusive nesse dia que muitos estão aí pensativos e aflitos, o poder está e foi conquistado naquela cruz lá no passado, aonde o nosso Messias, o nosso Cristo foi crucificado. E aí você pode até se perguntar: quem matou Jesus? Ninguém matou Jesus, ele se entregou a si mesmo. Ele foi de livre e espontânea vontade, morrer na cruz no meu e no seu lugar, para trazer liberdade, libertação. E é exatamente isso que a mensagem da Bíblia nos chama. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é poder de Deus. Como dizem as Escrituras: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores dessa era? Deus fez a sabedoria desse mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio da sabedoria humana. Usou a loucura da nossa pregação para salvar os que creem, pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembre-se, irmãos, de que pouco de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura, para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificante, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês, em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Que mensagem maravilhosa, né? Que mensagem poderosa. Da parte de um homem que era perseguidor da igreja, que era culto, falava várias línguas, mas que largou tudo que tinha após conhecer a Cristo e se entregou a si mesmo. E hoje, nesse momento aí de reflexão da paixão, lembrança da morte, crucificação do nosso Messias, como é de suma importância conhecermos de forma real aquele ato lá na cruz, para que hoje possamos realmente usufruir dessa liberdade todos os dias, porque foi naquela cruz que nós conquistamos de novo e fomos religados ao nosso Deus. Por isso que eu digo que a cruz, que foi um momento de grande tristeza, de sofrimento, de dor, também é um momento de grande alegria. E é exatamente isso que o mundo não entende. O cristão festejar e comemorar a morte de Cristo. Nós festejamos e comemoramos a morte e a ressurreição
porque na ressurreição o homem foi religado, teve nova oportunidade de chegar a Deus. E é nessa confiança e é nessa esperança que nós seguimos na nossa fé. Colossenses 1, a partir do 24 diz: regozijo-me agora no que padeço, por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Paulo é autor de uma frase que é muito conhecida: tudo posso naquele que me fortalece. E é exatamente desse poder que Paulo está falando aqui, quando fala aos Colossenses, que ainda está continuando o sofrimento de Cristo nele. E eu quero dizer que cada um de nós ainda estamos também participando desse sofrimento de Cristo. Estamos passando por esse momento de pandemia. Isso vai passar daqui a pouco, eu tenho falado, mas o sofrimento ainda permanece, porque a perseguição ainda continua para aqueles que realmente se colocam à disposição de pregar as verdades sobre a salvação em Cristo Jesus. E ele diz: da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeitos em Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelo que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Amém, irmãos? Essa é a mensagem pura, autêntica e direta do Evangelho. Jesus, na sua humildade, no seu singular ensinamento, ele não engana ninguém. Então, nenhum crente está isento de passar por algum momento de luta, de aflição, como estamos passando agora. Mas tenhamos confiança, tenhamos certeza de que o nosso Deus, ele está trabalhando por nós. Ele está nos protegendo. Quando Paulo fala em Colossenses 1:24, regozijo-me agora que padeço por vós na minha carne. A declaração de Paulo: padeço por vós na minha carne, cumpro o resto da aflição de Cristo pelo que é a igreja, pode significar que o sofrimento é inevitável para levar as boas novas de Cristo ao mundo. Quando sofremos, Cristo sente nosso sofrimento. Não podemos suportar esse sofrimento com alegria, mas podemos suportar esse sofrimento com alegria, porque ele transforma vidas e traz pessoas ao reino, ao seu reino. Então, irmãos, esse sofrimento que hoje nós estamos enfrentando nada mais é do que uma oportunidade dada por Deus para que muitos encontrem a salvação em Cristo Jesus. Meus irmãos, tenhamos paz, tenhamos fé, esperemos pacientemente no Senhor, porque Ele tem se inclinado para ouvir a sua igreja, para ouvir aqueles que realmente buscam um relacionamento mais próximo, mais íntimo com Ele. E eu não tenho medo de dizer que o mundo só ainda é mundo porque tem uma igreja que está clamando, que está buscando, que está intercedendo. Então, igreja do Senhor, continuemos e entendamos que esse sofrimento tem que ser passado com alegria. Alegremos-nos no Senhor. Mais uma vez digo, alegremos no Senhor. Então que tenhamos muita fé, muita paz
e muita perseverança para que essa mensagem de salvação que foi conquistada lá na cruz através da morte, crucificação do nosso Cristo, que foi para os judeus transformado em maldição, ele se fez maldição em nosso lugar. Ele foi para um madeiro, ele foi pendurado, mas que trouxe a libertação de todos aqueles que estavam cativos pelo pecado através do derramamento do seu sangue puro. Então, que nós entendamos esse momento que estamos vivendo, a dificuldade que estamos enfrentando e que tenhamos muita fé, que lá na frente as coisas vão se normalizar e a mensagem precisa ser pregada. Então, que cada um hoje, com essa responsabilidade de conhecimento daquele ato na cruz, um ato de amor de Cristo, possa nos trazer uma responsabilidade maior na entrega da mensagem e as boas novas de salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite, paz, fé e esperança. E fiquem em casa. Esse é o momento da igreja estar guardada com as famílias. Se proteja para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Santo Deus e Pai, amado Senhor, invocamos o Teu santo nome nesta noite, Pai. Em agradecimento, Deus, por mais essa sexta-feira, por mais essa sexta-feira santa, como todos os outros dias a partir de Cristo, se tornaram santos na vida daqueles que creem o Evangelho. Que nós tenhamos de Ti, Pai, a sabedoria devida para continuarmos pregando as boas novas de salvação do Evangelho cristão. Em nome de Jesus, Pai, que eu te peço, guarda a Tua igreja, protege o Teu povo, olha pelos que estão enfermos, Deus, e traz libertação, cura. Olha pelos que estão enlutados, Deus, e traz Tua consolação, Senhor. Olha, Deus, por aqueles que estão enfraquecidos na fé, Deus, e traz o levantar do Espírito, Senhor, no poder da Tua palavra, Senhor, pois nós cremos no Teu poder. É assim que nós oramos por fé e Te agradecemos no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Graça e paz e uma boa noite de descanso e um sono reparador de Cristo para todos.